Graças a Deus. Você está feliz nessa noite? Você está feliz nessa noite? Aonde há alegria, há barulho. E era muito fácil saber onde Jesus estava, porque sempre onde Jesus estava tinha barulho. E nós estamos agradecidos a Deus por chegarmos aqui. E eu peguei emprestado ali a mensagem do irmão Clóvis, leu, considerando os nossos caminhos. E eu quero destacar aqui o final, falando de Moisés. Ele diz assim: Moisés, descendo num velho caminho conhecido no amanhã, quando ele começou a considerar os seus caminhos, Deus o tinha chamado para ser o libertador de Israel. E o que ele fez? Foi pelo seu próprio caminho. Você está pastoreando ovelha quando você deveria estar pregando o evangelho. É tão fácil pregar o caminho da luxúria, mas enquanto Moisés estava considerando os seus caminhos, uma sarça ardente lhe apareceu num caminho, e o profeta diz: Deus, envie sarças ardentes nesta noite para cada homem ou mulher que ousa considerar seu caminho. Diga amém. Abra a tua Bíblia em Êxodo capítulo 3. Eu quero ler os primeiros versículos. Não é a leitura oficial, o pastor Creve ainda vai trazer a palavra para nós. Podemos acompanhar sentado mesmo. Mas é o que Deus colocou no meu coração nessa rápida palavra. Falar de Moisés. Esse capítulo 3. A minha tradução vai estar um pouco diferente da de vocês, mas acompanhe. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era o sacerdote de Midian. E um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Herob, o monte de Deus. Versículo 2: E o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chama, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou Moisés, porque a sarça não se queima. Vou ver isso de perto. Aqui nos chamam a atenção algo importante. Deus não chamou Moisés. Moisés não ouviu uma voz dizendo: Moisés, vem cá, vem que eu quero falar contigo. Não. Primeiro Moisés estava atento, como disse o pastor. Esteja atento ao culto, aos mínimos detalhes. Dê atenção ao mover de Deus. E quando você der atenção ao mover de Deus, Deus vai falar contigo. Moisés viu aquela situação. Como é que essa sarça não se consome? Então ele se aproximou. E veja o versículo seguinte. Versículo seguinte, eu li o 3. O Senhor, versículo 4, viu que ele se aproximava para observar. Então, no meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Observe isso aqui, irmãos.
profeta diz: Deus precisa que você, que eu, dê o primeiro passo. Moisés só ouviu Deus falar com ele quando ele deu atenção ao que estava acontecendo no culto. Quando ele viu algo diferente e ele decidiu saber o que era aquilo. Não basta apenas você vir ao culto, ver uma sarça pegando fogo e voltar para a tua casa. Você tem que vir ao culto, ver a sarça pegando fogo, mas vá buscar aquele poder para a tua vida, para que haja uma mudança, para que haja uma transformação. E Moisés respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: não se aproxime, tire a sandália dos teus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Outra observação: não era a terra que era santa, não era o monte que era santo. Diz o profeta: não existe homem santo, não existe mulher santa. Nós não cremos como os católicos creem, dizendo que tem um santo padre, que existe vários santos. O profeta diz: não há uma pessoa santa, há um Deus santo naquela pessoa, e quando aquele Deus santo está em você, você é santo, você é santa. O que fazia aquele monte ser santo era a presença de Deus ali. No momento que Deus saísse, se tornava um monte qualquer, uma sarça qualquer. Diz o profeta: se Deus tirar a sua mão de misericórdia sobre mim, eu serei a pior pessoa nesta cidade. Mas o que me mantém firme são as poderosas mãos de Deus sobre a minha vida. É essas mãos que estão sobre nós nesta noite. Prosseguindo a leitura, disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor, e por causa dos seus feitores, e sei o quanto eles estão sofrendo. Mais uma observação. Eu pergunto: será que Moisés naquele momento estava precisando ouvir a voz de Deus? O que foi que o irmão leu aqui há pouco? Que o profeta disse que há pessoas que só buscam a Deus, que só querem mudar a sua vida quando elas estão passando por determinadas situações. Eu mesmo já conheci pessoas na igreja que eu pastoreava ali em Capitão Poço, que chegavam para mim e diziam: pastor, fale com a minha esposa, se ela voltar para casa, se ela me aceitar de volta, eu vou mudar, eu não vou mais beber, eu não vou mais fumar, eu não vou mais fazer coisas erradas, eu vou andar com ela para a igreja. E eu ia falar com a esposa dizia: ô pastor, essa peça aí já falou muito isso para mim. Depois que eu aceito ele de volta, permanece a mesma pessoa. Não, irmão, não busque a Deus só na adversidade, não clame a Deus só na adversidade. Neste dia, neste momento, se tu não tem nenhum problema, glorifique a Deus por isso. Moisés não tinha nenhum problema. Naquele momento Moisés não estava passando por nada. Quem estava passando por problemas era o povo de Israel. Então Moisés não interessava muito ouvir Deus falar. E então Deus vem a ele e diz: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. Moisés deve ter dito: glória a Deus, Senhor. Eu sei, há 40 anos atrás, quando eu estive lá no Egito, eu também vi o sofrimento do povo.
Eu também me compadecia, porque eu via o que aquele povo, que era o meu povo, estava passando. Mas agora fazia 40 anos que Moisés não via mais isso. Moisés agora estava bem, estava casado, estava bem financeiramente, estava cuidando do rebanho, tinha pessoas para trabalhar com ele. Moisés estava de uma forma que qualquer um de nós queremos estar. Mas aquele não era o propósito que Deus tinha para Moisés. Continuando a leitura aqui, só para encerrar. Disse o Senhor, versículo 8 agora: por isso desci para livrá-los da mão dos egípcios e tirá-los daquela para uma terra boa e vasta, que mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hetitas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus, dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. 400 anos, irmãos, mas principalmente nos últimos 40 anos, eles sofreram mais. Eles clamavam, eles diziam: Senhor, lembra-te do concerto que tu fez com Abraão, lembra-te do que tu prometeu a José, lembra-te do que tu prometeu a Jacó, que tu ia nos tirar daqui, nos levar para uma terra que emana leite e mel. Estamos aqui sofrendo, irmãos. Tu tem que ter paciência. Deus não vai agir como nós pensamos, Deus age diferente. Não é porque tu orou hoje que tu acha que Deus vai te responder no momento seguinte. Há tempo para tudo. Foi pregado aqui domingo passado. Há tempo para tudo. Há o tempo de Deus. Espere no tempo de Deus. Você tem cumprido todos os requisitos. Fique firme na fé. Deus vai cumprir a parte dele. Deus estava vendo o sofrimento do povo. Versículo 10. Olha o que Moisés ouviu. Coisa difícil de ele ouvir agora. Olha o que Moisés ouviu. Vá, pois, agora, e eu o envio a Faraó, para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Que coisa dura para Moisés ouvir, irmãos. É muito difícil para uma pessoa, quando a gente já tem um cronograma. Todos nós temos um cronograma aqui. Todo mundo aqui acorda. Quem vai para o trabalho, vai para o trabalho. Quem vai para a escola, vai para a escola. Já está tudo certinho já o que vai fazer. Agora, duro é quando nesse cronograma, nessa coisa sistemática que a gente coloca, ocorre uma alteração, um imprevisto. A vida de Moisés já estava tudo certinha. Moisés já sabia o que fazia todo dia. E de repente agora Deus vem e fala com ele e diz: Moisés, eu vi o povo está clamando, e eu vim descer, e eu vim libertar meu povo. Só que tem um porém, Moisés. É você que tem que ir lá. E agora? Será que tu realmente está disposto a ouvir Deus falar contigo? Moisés logo questionou, logo botou umas dificuldades. Versículo seguinte. Diz assim: Moisés, porém, respondeu: quem sou eu para apresentar-me ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você, Moisés. Irmãos, se Deus tem falado contigo, Ele vai até o fim ao teu lado. Se Deus te enviou, Ele é responsável por ti. Esta é a prova que eu sou, a quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. E então Moisés faz uma pergunta. Moisés pergunta, versículo 13: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Senhor dos seus antepassados me enviou a vocês,
e eles me perguntarão: qual é o nome dele? O que direi? Disse Deus a Moisés: o eu sou o que sou. É isto que você dirá: o eu sou me enviou a vocês. Talvez quando nós lemos isso, nós questionamos: o eu sou? O eu sou? Moisés fez uma pergunta que tinha muita importância: o nome. Ele disse: qual é o nome? O nome estava ligado à pessoa, ligado à divindade, ao caráter da divindade. E quando nós vamos ver no Antigo Testamento, nós observamos que Deus tem vários nomes compostos. E sempre quando Deus se apresenta a uma pessoa, Ele dá um nome para aquela pessoa. E nós observamos que Ele dá o nome conforme a necessidade daquela pessoa. Quando Ele se apresentou perante Abraão, Ele era Elohim, o Deus Criador. Quando Ele se apresentou a Abraão lá no monte, quando Abraão foi sacrificar, Ele se apresentou como Jeová Jiré, o Deus provedor. Quando Ele se apresentou perante Agar, que estava no deserto com seu filho morrendo e não tinha água, Ele se apresentou como Belaroi, o ser vivente que me vê e me ouve. E nós encontramos na Bíblia várias outras: Jeová Rafa, o Deus curador; Jeová Chamar, o Deus presente. E por que então Ele vem e diz a Moisés: diga que o eu sou te enviou? Quando nós vamos buscar essa expressão no hebraico, no original, não é assim que está escrito: o eu sou que te enviou. No hebraico, Deus respondeu a Abraão: Yehé, Axé, Erié, que quer dizer: o eu serei o que serei. Eu serei o que você quer. O povo de Israel estava passando por fome, por opressão, por angústias. Eles precisavam de muitas coisas. Eles não precisavam só de um Deus provedor. Eles não precisavam só de um Deus curador. Eles não precisavam de um Deus só libertador. Havia muitas necessidades. Então Deus deu um nome a Moisés que pudesse abranger toda a necessidade do povo. Então Deus disse a Moisés: vai e diz que o eu serei te enviou. Eu serei para aquele povo segundo a necessidade deles. Se eles quiserem um curador, eu serei o curador. Se eles quiserem um libertador, eu serei o libertador. Se eles quiserem um bom pastor, eu serei o bom pastor. Eu sou e enviou. E nós observamos que esse mesmo Deus continua o mesmo hoje. Segundo a tua necessidade nesta noite, o eu serei, o que serei está aqui, o eu sou está aqui. Só que hoje não é com este nome: o eu sou, ou Jeová Rafa, ou Jeová Jiré, ou Elohim. Não! Hoje há um nome que Ele identificou. O nome que a Bíblia diz que está sobre todos os nomes. O nome que a Bíblia diz que todos os reinos se dobrarão e adorarão. O nome o qual está escrito que no nome dele os demônios serão expulsos, os enfermos serão curados. E este nome é Senhor Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse é o Deus que está aqui esta noite para operar na minha e na tua vida. Abençoe. Glória a Deus.